Vamos responder a primeira pergunta. Olha só, o que nós recebemos foi como é que a gente pode calcular qual é a quantidade ideal de recursos que a gente precisa manter disponível em conta corrente ou aplicado, por exemplo, no banco, para poder dar mais segurança para a empresa com relação às compras, né, de mercadoria, de matéria-prima, enfim, para poder dar vazão àquele dia a dia da empresa e não correr o risco de ter problema de caixa lá no futuro. Olha, infelizmente eu vou ter que dar uma resposta que não vai gostar. Começa com depende. Depende porque cada empresa tem a sua própria peculiaridade, né? Sua própria dinâmica. Mas para poder compreender bem, claro, primeiro, e isso pode ser até intuitivo, se você mantiver uma quantidade muito baixa de recursos disponíveis para que você possa usar quando precisar, é claro que isso não é bom para a empresa, porque, claro, quando você vier a precisar, você vai precisar pegar dinheiro emprestado no banco e aí vai provavelmente pagar uma taxa de juros muito alta, ou então vai ter que vender algum ativo, algum bem da empresa emergencialmente, o que acaba depreciando o valor dele. Mas também, se você tiver um valor muito excessivo de dinheiro em caixa, isso também não é bom para a empresa, porque significa que você está deixando de aproveitar a oportunidade de usar esses recursos fundamentalmente na própria operação da empresa, que é o que dá mais rentabilidade e é uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que está dando esse dinheiro lá no banco, em algum fundo de aplicação, em algum outro tipo de investimento no mercado. A sua empresa é o que dá mais rentabilidade. E quando você, ao invés de manter o dinheiro trabalhando lá dentro, ele fica lá no mercado rendendo um determinado percentual ao mês, significa que você está abrindo mão dessa diferença. Então não é interessante ter uma quantidade excessiva de recursos como liquidez. Agora, como é que você vai encontrar qual seria esse equilíbrio? Veja, apesar de existirem técnicas bastante objetivas com relação à medição do nível ótimo de liquidez, mesmo que seja de forma intuitiva, de bom senso, já dá para você chegar num determinado nível que seja adequado. Então pense sempre do ponto de vista do nível mínimo que você precisa ter. Procure entender com relação às movimentações que você faz, o que seria, vamos dizer assim, pertinente em relação ao mercado. Quantos meses você precisaria usar de recursos, né? Por quantos meses você poderia usar aqueles recursos para que você, mesmo que tivesse uma queda muito grande nas vendas, ainda continuasse trabalhando e pudesse sair do outro lado de uma forma o mais incólume possível. Então você vai ter pelo menos uma ideia. Eu precisaria de 2, 3 meses, por exemplo, equivalentes a vendas, para que numa situação de risco em que diminuíssem muito as vendas ou numa situação de sazonalidade de queda, mesmo assim eu pudesse usar esses recursos sem precisar buscar dinheiro do mercado ou então vender alguma coisa muito abaixo do que seria normal, do que seria razoável. Se você partir desse raciocínio e ficar um pouco acima, 10%, 20% acima, você pelo menos intuitivamente já vai estar fazendo um bom trabalho. Que na verdade os empresários que já têm alguma experiência eles já perceberam, eles já aprenderam como é que é isso, qual seria esse nível de liquidez, tá? Agora, para se saber, existem técnicas para se calcular exatamente qual é o valor que precisaria ser mantido como liquidez da empresa. É porque acaba entrando numa matemática bem mais complexa, mais sofisticada e a gente não tem muito tempo para poder falar a respeito disso. Mas pelo menos se seguir essa dica já vai ser um bom início, tá bom? A outra pergunta diz respeito a como é que eu poderia identificar ou ter uma referência do valor da minha empresa. Olha só, gente, muito cuidado, porque o que a gente ouve falar tanto aí nos trabalhos da Valorum é que o empresário diz: olha, basta que você calcule qual é o faturamento da empresa multiplicando, sei lá, por 8 meses, por 12 meses. Aí você chega no valor da empresa. Alguns falam que usam um critério técnico de múltiplos. Como é que seria esse critério de múltiplos?
Observa qual é o EBITDA da empresa. O EBITDA é um índice contábil que mostra qual é o resultado da operação em determinado período, por exemplo, num mês. E também da mesma forma você multiplica, por exemplo, por 6. Eu já tive, inclusive, empresa de grande porte que a gente estava atendendo, em que havia uma proposta de uma outra empresa em comprar. E aí eles perguntavam, qual é o EBITDA? Só para em média de tantos mil reais, na verdade, tantos milhões de reais por mês. Aí ele via lá, consultava numa tabela e disse, olha, de acordo com a faixa de EBITDA da sua empresa, multiplica-se por 7. Então o valor da sua empresa é tanto. Gente, não tem nenhum embasamento técnico essa forma de cálculo. Nem com relação a faturamento, que você multiplica por tantos meses, nem com relação mesmo ao EBITDA, né, que pode parecer ter mais consistência e você multiplica por uma quantidade de meses. Não tem nenhum embasamento técnico fazer as coisas dessa forma. Bom, mas aí bem lembrado, existe uma técnica de avaliação que se chama avaliação por múltiplos. Só que existe uma quantidade muito maior de índices, de indicadores que são comparados com o que outras empresas foram vendidas e compradas no mercado e que aí usa de uma forma bastante mais complexa para poder chegar na estimativa do valor da empresa. Isso de você multiplicar o EBITDA, existe a técnica de múltiplos em que você identifica quais são índices contábeis, né? São vários cálculos que são feitos daquelas empresas que foram vendidas no mercado, que sejam mais ou menos do mesmo setor, que sejam mais ou menos do mesmo porte, e aí você faz uma comparação a respeito de como elas foram negociadas no mercado e basicamente você faz uma comparação da sua situação, daqueles índices também com relação à sua empresa. Você acaba estimando, chegando no valor de empresa. Esse sim, esse tem embasamento técnico. Esse é o método por múltiplos. Essa história de você apenas pegar o EBITDA e aí multiplicar por uma determinada quantidade de meses, por exemplo, para chegar no isso não tem a menor cabimento, tá? Isso não tem técnica, isso é um chute, na verdade. Muito simplesmente falando é isso. Para se calcular o valor da empresa, basicamente, aí eu vou falar conceitualmente, tá? Não tem tempo de a gente entrar na matemática da coisa. Conceitualmente, o que vai se procurar fazer é identificar qual é a capacidade da empresa em gerar caixa livre para o dono, eventualmente para um futuro dono. Então, um futuro dono pode ser que ele tenha uma possibilidade de recebimento de caixa livre todo mês de tantos reais. E o comportamento mês a mês funcionar assim, então ele vai aumentando, então ele vai diminuindo. Então existe técnica para se identificar o quanto a empresa deve gerar de caixa livre para o dono, mês a mês, ao futuro infinitamente, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas dá para se calcular até o infinito a capacidade da empresa em gerar caixa livre. E depois você faz uma conta, né? Tem um cálculo para que você possa juntar, somar todo esse valor, isso já dimensionando no tempo, né? Porque o valor é diferente em cada momento do tempo em que ele estiver, e aí você soma aquilo tudo e você chega no valor da empresa. Então, resumidamente, conceitualmente, é assim que se estabelece o quanto seria o valor da empresa.